Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giretrinco, esse é o 117º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Esse livro que deu origem ao filme que acabou de passar o Oscar. Eu estou gravando isso antes do Oscar. Eu não sei se ganhou, eu não sei se perdeu, eu não sei se foi justo ou não foi justo, mas eu acho que vou gravar duas reações pra vocês. Vou colocar agora a reação do que aconteceu de verdade. Ainda bem que deu tudo certo, gente. Fico muito feliz, muito obrigado. Deus é brasileiro. A gente sabia que merecia, mas isso acontecer de fato é muito relevante para a história do cinema nacional. Muito obrigado, gente, todo mundo que votou, todo mundo que eu não conheço. E é isso, muita alegria, continua o carnaval aí, né, gente? Mas falando da história, pra quem não conhece, Ainda Estou Aqui vai contar basicamente. O filme é diferente do livro, eu vou entrar nisso rapidinho, mas antes, a história básica da família, né? A gente tem a mãe, que é a Eunice Paiva, e a gente tem o pai, que é o Rubens Beiró Paiva. Ele que vai ser um ex-deputado, ele que vai ter sido caçado e exilado do Brasil. E aí ele vai voltar, ele vai trabalhar como engenheiro lá no Rio de Janeiro. E aí ele vai ser abordado na própria casa, a casa dele vai ser invadida. Vão levar ele com a desculpa, com a premissa de que ele vai ser investigado não, né? Interrogado. E aí ele vai, só que ele nunca volta. Ele é torturado, ele é assassinado, escondem o corpo dele, ele é tratado como um desaparecido político e a gente vai acompanhar basicamente a história da Eunice depois desses acontecimentos. A gente vai acompanhar ela cuidando de vários filhos, 5 filhos, uma cambada de filhos, Deus abençoe. E ela também vai ter que lidar com o próprio luto dela, ela que perdeu o marido, ela que perdeu o amor da vida dela, ela que vai ser uma figura muito importante tanto no filme como no livro. E eu vou falar um pouquinho do filme particularmente para dar um contexto. Eu imagino que a maioria das pessoas que tá vendo esse vídeo só viu o filme e não leu o livro, então vamos lá, o que tem de diferente aqui? Na minha opinião, o filme é exclusivamente sobre a Eunice. A gente tem um foco enorme na Fernanda Torres, a gente tem toda uma visão de como ela sofreu com aquilo, de como ela vai lidando com as burocracias. Toda a questão do luto é totalmente focado nela. O livro, por outro lado, vai misturar 2 personagens. Obviamente a Eunice, mas do ponto de vista do Marcelo. Isso que é a questão. O Marcelo é quem narra o livro. O Marcelo Rubens Paiva é um dos filhos do casal e ele também vai contar um pouco da história dele e vai falar muito da relação com a mãe do ponto de vista totalmente dele, assim. A gente não tem acesso às ideias dela, às opiniões dela. A gente vai ter muito do Marcelo. E ele vai narrar as coisas de outro jeito. Eu fiquei até chocado porque a minha expectativa era que o livro fosse muito parecido com o filme, que fosse muito mais fiel, entre muitas aspas, e que não fosse tão diferente. Eu acho que foi muito diferente, muito mais diferente do que eu imaginava. O filme, ele tem um foco na Eunice que me deu uma outra visão de toda a relação do casal, de toda a relação da família. É um outro ponto de vista. E o livro vai ser uma coisa, sei lá, é até difícil de descrever, porque a Eunice não é que ela é uma coadjuvante, mas ela não é aquilo do filme, é muito diferente. E eu acho interessante porque o Marcelo, ele tava contando a história dele, mas dando foco na mãe, o que não é a mesma coisa da mãe ser a única personagem do filme que basicamente é aprofundada, né? Eu acho que as outras personagens, apesar da gente entender quem elas são e o que elas fazem, assim, mesmo o marido, mesmo o Rubens Paiva, só ela que a gente vai entrar na consciência, assim, só os sentimentos dela que a gente vai acessar pela tela. Enquanto no livro, o foco é nela e no Marcelo, que vão basicamente dividir as atenções, mas o Marcelo é quem prepondera. Falando mais dessa relação mãe e filho, eu acho que é importante a gente entender em que contexto o Marcelo cresceu. O Marcelo era uma criança de uma classe média muito alta, assim. Era uma família que tinha babás, era uma família em que as filhas estudavam em colégios com umas freiras francesas, uns trem assim. Numa família em que as pessoas, mais de uma pessoa tocava piano. Eu acho isso é muito fora da normalidade na minha cabeça. Mas é uma família que depois, posteriormente, vai realmente passar por outras coisas. A morte do pai é algo que transforma totalmente a realidade deles. Mas enquanto eles estão nessa realidade, a gente vai entender todo um contexto também que faz com que a Eunice seja uma dona de casa, que seja uma dona de casa que vai receber muita gente, que vai ter não uma moral, né, mas uma imagem pra vender, assim, ela vai ter um status. E eu já vi gente reclamando que é só mais uma história de uma família burguesa, uma família branca que sofre com a ditadura e onde estão as outras narrativas. Ok, eu sei que faltam realmente narrativas sobre outras pessoas, outros tipos de família que sofreram na ditadura, porque essas famílias existem. Mas eu acredito que essa aqui é um pouco diferente, pelo menos, não é aquela mesma coisa de sempre.
de as pessoas brancas notaram que a vida não era perfeita só porque veio uma ditadura. Não, é complicado, porque eu acho que todo o status que eles tinham fez com que eles tivessem uma influência que foi diferente, e isso eu vou explicar melhor ao longo do vídeo, mas um primeiro ponto que eu venho trazer é que foi a Eunice Paiva, depois que ela passou por tudo isso, ela se formou em Direito, e ela se transformou numa advogada muito influente nacionalmente, e ela foi uma das pessoas que pressionou a lei dos desaparecidos políticos a acontecer, assim. É uma lei que garante que uma pessoa que foi um desaparecido político, que já realmente a morte da pessoa só não está registrada, e essa lei garante isso, garante uma certidão de óbito a essas pessoas, e gente, a importância disso é bizarro, porque pessoas não serem consideradas mortas faz com que os bens delas fiquem trancados ali, que ninguém consiga acessar, ninguém consiga transferir. E é uma coisa que eu fiquei curioso, porque só no livro eu descobri. Os pais do do Marcelo não, coitado, os pais do Marcelo são a Eunice e o Rubens. Os pais do Rubens já tinham morrido. As pessoas não conseguiam acessar o inventário, tipo, não era possível fazer um inventário dos pais do Rubens, porque o Rubens não estava dado como morto. Então, eram 3 pessoas que todos os bens não tinha como movimentar, não tinha como realmente fazer nada judicialmente, e todos os 3 já mortos, e tipo, a vida tem que seguir. E assim, eu não sei se a lei mudou, mas era 25 anos da pessoa desaparecida. É muito tempo, gente. Eu acho até, é uma loucura, assim, mas por causa de todos os acessos que a família tinha, todos os contatos, isso foi o que permitiu com que essa lei fosse, assim, não que ela acontecesse, né? Poderia demorar mais tempo, mas foi mais rápido porque eles eram burgueses, porque eles tinham os contatos certos, porque eles eram as pessoas que eles eram, porque eles eram influentes. E dentro dessa casa, dentro desse contexto, a gente vai ter uma mãe que é um pouco fora do normal. A Eunice não é aquela figura materna clássica da mãe coruja, da mãe muito carinhosa, e ela é descrita no livro especialmente. Eu acho que no filme isso é uma nuance. Eu acho que fica uma pulga atrás da orelha, você meio que nota que o diálogo com os filhos não é uma coisa tão afetuosa ou tão, sei lá, é uma situação muito difícil também, mas fica aquela coisa meio incômoda, você fica assim, será que ela realmente não tá comunicando com os filhos algumas coisas, ela tá amando do jeito que dá, ela tá escondendo muita dor? E de qualquer forma, o livro vai retratar a Eunice como uma mãe um pouco fria, um pouco apática, um pouco prática demais, um pouco tipo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que cuidar de 5 crianças, eu tenho que formar em direito, eu tenho que fazer muita coisa, eu não tenho tempo pra ficar, tipo, dando lição de moral e tal. É uma coisa confusa às vezes. Eu acho que uma frase que faz a gente ficar um pouco balançado nesse livro, pelo menos foi uma coisa que me assustou um pouco, é que ela é descrita como uma pessoa muito ocupada, mas em algum momento o Marcelo Rubens Paiva fala assim, abre aspas, minha mãe não era minha amiga. E tipo, é isso, é exatamente esse o ponto. Ele fala que ele não duvida que a mãe amou ele, que realmente era uma coisa, era uma relação saudável, sabe? Mas existia um olhar diferente, era uma mãe que não estava exatamente cuidando dos filhos o tempo todo, ela gostava muito de ler, ela gostava de deixar eles viverem também, quebrar a cara. Então é uma coisa meio europeia, eu acho que a gente tem uma cultura latina um pouco diferente do que é a maternidade, né? Mas é algo que incomoda o Marcelo, mas que ao mesmo tempo ele reconhece que a mãe era um pouco diferente. Em todos os silêncios que ele vai mencionar, eu acho que ficou muito evidente uma coisa que me fez apreciar o filme ainda mais. A Fernanda Torres vai pegar nuances da Eunice Paiva que não dá pra notar de tão natural que ela deixou. Ela não transparece uma coisa exagerada, são coisas muito pequenas, os silêncios do filme são muito marcantes, né? Mas saber que eles têm um contexto de uma criação também, de um outro tipo de mãe que não é o tradicional, não é o que a gente está acostumado, achei muito legal como que a Fernanda traduziu o que ela leu no livro, de como o Marcelo enxergava a mãe. Eu acho que ficou muito bem retratado. Achei um ponto que foi um puta destaque, assim. Notar que os silêncios do filme também tinham essa camada de ser uma maternidade que era silenciosa, que era uma mãe que não sempre estava conversando ali com os filhos, não tinha essa abertura também. Era uma mãe mais fechada. Achei muito interessante esse ponto. E falando de todo esse contexto familiar, a gente fala naturalmente de memórias, de lembranças, de reminiscências, e o Marcelo Rubens Paiva, desde o início do livro, vai dar muito destaque a isso, tanto por conta
da questão histórica, né, que foi a ditadura, quanto uma questão familiar que vai ter muitas lembranças. O pai ter morrido vai também fazer uma coisa, vai fazer todo mundo se unir em volta de uma ideia dele, né, de tudo que se lembra dele. Mas mais do que isso vai estar muito relacionado ao fato da Eunice ter tido Alzheimer. E isso foi algo que aconteceu no final da vida. A Eunice já morreu. Quando o livro foi publicado em 2015, ela ainda não tinha morrido, que ela morreu em 2018. Mas no final da vida, uns bons anos, ela teve Alzheimer. E o jeito que se fala do Alzheimer, falando de memória, falando de como isso são camadas de passado que se acumulam. Às vezes lembranças muito antigas vão ser lembradas, vão ser pescadas ali, e lembranças muito recentes não vão ser acessadas. Mas de qualquer forma, essa questão do Alzheimer, o que mais me impressionou foi a sinceridade do Marcelo para falar sobre isso. Não existe nenhuma romantização, não existe nenhuma tentativa de falar que isso tem um lado bom, assim. É uma realidade muito triste, famílias que sofrem com isso, todo mundo ao redor ali, todo mundo em volta de uma pessoa com Alzheimer vai sentir a dificuldade de ver outra pessoa na sua frente, uma pessoa passando por um processo muito difícil, de um desgaste ali, de um tipo de demência, né? Espero não estar falando nenhum termo médico errado, mas realmente todas as dificuldades em volta dessa questão vão ser tratadas de um jeito muito honesto, e eu fiquei muito agradecido de não ter nenhuma tentativa de falar que isso não é tão sério quanto parece, porque é muito sério. E é isso. E falando então de memória, a gente falou também de história, e a importância histórica desse livro, ou a importância histórica desse filme ter sido nomeado ao Oscar do Brasil, ter sido representante brasileiro, é muito legal a gente ver um filme que vai falar da nossa história difícil, sabe? Da nossa história que a gente não tem orgulho, mas que a gente precisa falar sobre. Esse ser o nosso representante do Oscar 2025 é especial. Eu acho que é muito legal isso ter sido exportado, sabe? A gente tem que mostrar para os outros carnaval, samba, também, é bacana. E samba também tem muita história, né? Mas falando realmente de toda a questão da ditadura, é um livro e um filme, né? Tem horas que eu me confundo, mas é um livro que vai falar, dá uma aula de história, vai explicar muito bem alguns órgãos, algumas questões que aconteciam, vai contextualizar muito bem todo esse período. Eu acredito que na hora que ele vai falar de tortura, o livro vai ser bem direto, vai ser bem cru. E é uma coisa muito difícil porque o Marcelo está escrevendo sobre o que aconteceu com o próprio pai dele. Sabe, é uma questão muito delicada, ele vai falar muito abertamente, a gente vai acompanhar inclusive até uma descrição de como os soldados, depoimentos de soldados, de oficiais do exército e tal, assumindo que fizeram o que fizeram. Então a gente tem uma noção de como ele morreu, dos últimos instantes da vida dele, que é pesadíssimo, gente, não é leve. Se você quer ler uma coisa leve, não lê isso aqui, pelo amor de Deus. É um livro que também fala dessa dor de você entender que seu pai não vai voltar, que você entende que sua mãe tá ali tentando lidar com umas coisas que ela não deveria nunca lidar, que você nunca deseja isso pra ninguém. É pesado, não é outra palavra, é pesado. E uma coisa legal também, que apesar de ser uma família branca, eu acho que a gente tem que destacar que a Eunice Paiva foi uma figura muito importante na defesa dos direitos indígenas, uma advogada que realmente ajudou muitas tribos, muitas aldeias. Ela foi alguém que se destacou muito nisso, né? Inclusive representou o Brasil internacionalmente nessa discussão. E eu acho que além dessa questão fala-se, obviamente, depois da ditadura, né? Porque ela também ajudou nesse período, mas durante a ditadura também existe um destaque dado ao sofrimento dos indígenas. Muitos indígenas foram perseguidos, foram assassinados durante a ditadura militar. E a gente também vai ter um paralelo que o Marcelo vai fazer, que eu achei muito interessante, de como existem pessoas atualmente que são desaparecidos políticos e que são casos muito recentes, casos como o do Amarildo Dias de Souza, alguém que foi perseguido pela polícia, fala-se da violência policial. Então, é uma família que tem uma noção de que existem outras pessoas que também sofrem com isso, existe uma outra ideia de que quem está à margem da sociedade vai sofrer mais com perseguições políticas. Eu acho que isso é inevitável. E é interessante como essa família realmente se voltou muito. A Eunice vai ter um apego ali com a causa indígena que é muito bacana. É muito interessante porque, assim, não julgando o jeito que as pessoas lidam com as suas dores, mas
é admirável ver alguém que passou por tanta coisa conseguir se reerguer e ajudar tantas outras pessoas, ainda mais pessoas que não eram exatamente parecidas com ela. Realmente olhar para o outro e falar: você precisa de ajuda, você precisa de apoio, e ir lá e fazer isso. Eu acho fantástico, assim. Eu acho que é muito admirável, me deixa até emocionado saber que a Eunice Paiva existiu e que ela conseguiu realmente mudar a vida de tanta gente. É sensacional. Honestamente, muito obrigado, Eunice, por ter existido. E falando de coisas mais recentes também, eu diria que a Comissão Nacional da Verdade tem um destaque aqui no livro. Não é uma coisa que existe um agradecimento formal e tal, mas tem uma homenagem aqui. A Comissão Nacional da Verdade, um projeto do governo Dilma, um projeto, eu não sei se é a palavra certa, né? Mas um esforço do governo Dilma de responsabilizar algumas pessoas que nunca tinham sido responsabilizadas, de olhar para a história do país e realmente reavaliar várias coisas da nossa ditadura militar ali de 64. É uma coisa, assim, ao mesmo tempo que é fantástico que isso tenha acontecido e é muito preocupante pessoas insistirem em falar: nossa, mas já passou tanto tempo, por que a gente vai ficar revisitando isso? Porque é importante, né, caralho? Além da lei da anistia ter toda a discussão dela ser inconstitucional ou não, e dela ter sido promulgada, dela ter sido proposta, mesmo que sob pressão, mas pela própria ditadura, pelo próprio Figueiredo, existe também uma ideia muito triste de várias pessoas terem que revisitar esses episódios muito marcantes de tortura, pessoas terem que dar depoimentos muito fortes, e é uma coisa muito revoltante. Honestamente, é nojento, assim, o tanto de mentiras, o tanto de cinismo de oficiais do exército, de cabos, eu nem sei todos os nomes possíveis de soldados e afins, mas todas essas pessoas terem feito tudo o que fizeram. O livro também destaca muito que vários deles não concordavam com o que estava fazendo e que muitos deles sofreram por causa disso também. Achei interessante esse ponto de vista de que, às vezes, quem mais sofria é forte, né? Mas muitos sofreram justamente por estar indo contra aquilo enquanto estavam dentro daquela instituição. Então, achei que foi legal esse destaque. Mas a Comissão Nacional da Verdade, num todo, ver os depoimentos dessas pessoas... Nossa, é tudo muito triste, tudo muito denso. Eu acho que é um livro que eu li rápido porque ele flui bem, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vai te pesando, mais uma vez a palavra pesado, mas é uma coisa que vai realmente tirando essa energia, porque você vai lembrando das injustiças, você vai lembrando de que o mundo é um lugar complicado, de que muita coisa aconteceu e ainda acontece, mas de qualquer forma é importante falar sobre isso. E eu acho que a citação da página 165 vai sintetizar muito bem a questão especificamente do desaparecimento político, de como isso é cruel. E eu vou ler para vocês, é uma fala da própria Eunice. Abre aspas. A tática do desaparecimento político é a mais cruel de todas, pois a vítima permanece viva no dia a dia. Mata-se a vítima e condena-se toda a família a uma tortura psicológica eterna. Fazemos cara de fortes, dizemos que a vida continua, mas não podemos deixar de conviver com esse sentimento de injustiça. Essa injustiça ainda mais forte porque ninguém foi condenado por causa do assassinato do Rubens Paiva, até hoje. É algo que é por causa da lei da anistia, né? Mas o filme, inclusive, tanto o livro quanto o filme, trouxeram de volta essa discussão de a lei da anistia é constitucional ou não. Porque no direito internacional, crimes de guerra, crimes como um genocídio, assim, crimes que o Estado comete contra um grupo grande de pessoas e tal, uma perseguição política, esses crimes não prescrevem. Então, o que vai acontecer no futuro? Vamos ter alguma justiça nesse caso, apesar de alguns dos oficiais já terem morrido também? Não se sabe, mas continuamos tentando. Agora, falando particularmente da escrita do livro, só uns poucos detalhes. Eu acho que o livro tem alguns excessos de repetição, sinônimos demais, detalhes desinteressantes, trechos que se alongam em pormenores meio tediosos. Eu notei que isso era um pouco do estilo do Marcelo. E uma hora você acostuma. Eu acho que só foi uma coisa que não encaixou muito bem com a minha vivência de leitor, assim. Não foi exatamente agradável no início. Depois foi de boa, mas até o final do livro isso se manteve. Realmente eu creio que seja do estilo do Marcelo, pelo menos nesse livro. E eu acho que isso ficou mais forte em descrições
quer dizer, em excessos de descrições de caminhos, de localizações, coisas do Rio de Janeiro, de estradas, de lugares, que eu ficava assim, eu não tô entendendo do que você tá falando, eu nunca fui nesses lugares, pra mim não faz diferença se é a segunda direita ou a quarta, tipo, eu ficava achando que era um pouco encheção de linguiça, mas tudo bem também, isso passa, é só um detalhe que eu queria comentar. Mais uma coisa que eu realmente acho que foi incômoda, e aí é uma crítica mais negativa mesmo ao livro. E olha que eu nem sei de quem é o culpado nisso, se alguém é culpado ou não, mas o livro tem algumas citações em outras línguas, seja italiano, seja francês, seja alemão, seja inglês, e várias delas não têm tradução. E eu não entendi por que não foi interessante, seja para Alfaguara, seja para o Marcelo, não traduzir algumas coisas. E eu fiquei achando muito estranho, porque olha, eu até entendo a maioria dessas línguas que eu comentei, até entendi bem alguns trechos, mas gente, ninguém precisa ser poliglota para entender essas coisas. Eu achei muito confuso não ter uma nota de rodapé, uma citação assim para traduzir mesmo. Eu achei isso confuso, não entendi essa decisão. Se alguém tiver entendido por que não tem tradução de um trem em alemão e francês, tipo, por quê? Enfim, se você souber, me explica aí nos comentários, por favor. E só pra finalizar o vídeo, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu curti o livro, sim. Mas se você me perguntar se eu recomendo, o que eu vou falar? Eu recomendo mais o filme. Eu acho que o foco que o filme dá na Eunice faz o trem ter um outro significado. Pra mim foi muito mais interessante. Eu acho que a história do Marcelo é legal, mas o que eu recomendo de fato, então, não é que eu só recomendo o filme também não. Mas se você realmente gostar do filme, se você quiser saber mais sobre a história dessa família e tal, eu recomendo você ver primeiro o filme e depois ler o livro. O livro ele vai dar uma contextualizada no filme que eu acho bacana, vai ter uma aprofundada em algumas coisas, você entende melhor o ponto de vista dos filhos também, né? Apesar de que as irmãs não falam tanto, eu fico até meio perdido como foi pra elas, assim, a gente sempre fica curioso. Mas, de qualquer forma, o Marcelo vai trazer muita coisa legal e eu acho que é um bom livro. Eu não tenho essa dúvida, não. Mas o filme tem uma coisa diferente. Eu acho que o filme apela, não no sentido apelativo, né? Mas ele vai em outra direção e também acho que foi mais impactante. Mas tudo bem, também são só coisas diferentes. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.